Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. Promover, prevenir, atender e cuidar fazem parte do nosso DNA. Há 35 anos, atendemos a população de Caxias do Sul e região, com excelência em cuidados e foco na promoção à saúde. Visão diferenciada e inovadora, o Fátima Saúde integra o Grupo Athena Saúde, terceira maior empresa de medicina de grupo do Brasil. Hoje, com mais de 1 milhão de beneficiários em planos de saúde e odonto, 11 hospitais, 8 operadoras, 58 centros médicos e pronto atendimentos, o grupo se consolida no mercado de saúde. E esses números crescem a cada dia. Fátima Saúde. Sua saúde merece esse cuidado. Olá, boa tarde a todos. Estamos começando mais uma edição do Papo com Especialistas. Essa live tem o patrocínio de Fátima Saúde e Sicredi Pioneiro. Considerando a Lei Geral de Proteção de Dados, pedimos que, aos que não queiram ter sua imagem divulgada, deixem as câmeras desligadas. O tema de hoje é benefícios flexíveis. No Brasil, desde o ano 2000, a gestão flexível de trabalho vem crescendo e nos últimos 5 anos se tornou um diferencial para as empresas que buscam conquistar e reter os melhores talentos do mercado. Muitas empresas têm considerado formas inteligentes para melhorar o desempenho de suas equipes, principalmente agora no mundo pós-Covid. Pensando nisso, convidamos a advogada trabalhista Natasha Giacometti para trazer mais informações sobre o assunto. Contamos também com a participação de Alessandro José Ferreira, diretor de gestão de pessoas na Marco Polo, como mediador, e a Márcia Gredler, que é gestora de recursos humanos na Inova Sistemas Eletrônicos, ambos integrantes da Comissão de Relações do Trabalho no CIMEX, que farão abordagem prática sobre o tema. Vamos iniciar nosso bate-papo? É com você, Alessandro. Boa tarde. Olá, Fabíola. Boa tarde, tudo bem? Olá, pessoal. Espero que todos estejam muito bem, né? É um prazer muito grande, né, e uma satisfação poder estar aqui agora com vocês, né? E agradecer também, obviamente, aqui a participação especial aqui dos nossos colegas da Comissão de Relações de Trabalho. Uma curiosidade, né? Esse ano é aniversário do CIMEX, 65 anos dessa jovem entidade, né? Mas extremamente importante aqui, né? Tendo em vista que nós somos aí o segundo polo metalúrgico aí do Brasil, né? Ou seja, estamos quase ali, né? Quase próximos aí de São Paulo. Bom, hoje nós temos aqui, então, a oportunidade, junto com a doutora Natasha, perfeito, e junto com a Márcia, e um tema bastante importante, né? Eu comento que para que a gente construa o futuro, a gente tem que entender um pouquinho do passado, né? E a gente tem percebido, né, Natasha e Márcia, o quanto essa prática dos benefícios flexíveis tem, de fato, potencializado as empresas na atração dos seus talentos, na retenção dos seus talentos, né? Ou seja, cuidar de quem já está aqui conosco e ter também, obviamente, a oportunidade de atrair esses talentos aí para nos ajudar aí na construção do nosso futuro. Honramos muito o que nos trouxe até aqui, mas, de fato, precisamos, obviamente, em conjunto, né, em time, em equipe, ter essa humildade para reconhecer e obviamente, olhar tudo que nós temos aí de boas práticas para trazer para as nossas empresas aqui de Caxias, né?
Então, Natasha, fala para nós um pouquinho aí sobre benefícios flexíveis. A Márcia, né, através lá da experiência na Inova, certamente pode contribuir muito conosco. Márcia, eu tenho certeza que após essa live aqui, tu vai receber muitas ligações, né? De pedido aí de visitas para fazer bench, e a Natasha também, né? A Natasha contribuindo aí com toda a questão aí jurídica, os cuidados que, de fato, a gente precisa ter para empenhar aí essas práticas, né? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês, pela presença, e vamos aproveitar aí esse tempo em conjunto, né? Enfim, por favor, fiquem bastante à vontade para fazer perguntas, para fazer sugestões, né? Eu tenho certeza que esse timaço aqui está super bem preparado para trazer aí as respostas. E, obviamente, com bastante humildade, se a gente não conseguir responder, a gente vai pesquisar e voltamos em breve, né? Para realmente aclarar aí algo que talvez não fique dentro aí da expectativa. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos. Boa tarde a todos. Eu cumprimento, então, o Cimex por meio da Juliana e da Fabíola, ao Alessandro, à Márcia, que vão falar comigo aqui nessa rodada de bate-papo. Eu cumprimento a todos aqui pela oportunidade do convite, poder conversar um pouquinho com vocês, trazer algum conhecimento. É uma troca de ideias aqui para a gente tentar fomentar aqui e formar um conhecimento maior aqui amplo sobre os benefícios flexíveis. Como o Alessandro trouxe, os benefícios flexíveis eles sempre existiram, né? Mas usualmente depois da pandemia da Covid a gente começou a ter um fomento maior com o teletrabalho, né? A modificação nas formas de trabalho, alguns trabalhadores em casa, alguma ajuda de custo, situações que a gente começou a se questionar como deveriam se dar. Também por meio do trabalhador, né? Os trabalhadores hoje, eles não veem só o dinheiro, o líquido na conta, né? Eles buscam outros atrativos e é uma forma de fomentar, como o Alessandro falou, essa mão de obra qualificada para as suas empresas, né? Trazer benefícios que possam atrair o trabalho. E aí, então, a gente chega nos benefícios flexíveis e, para mim, começar falando de benefícios flexíveis, os meus slides estão passando, pessoal? Alessandro, vocês conseguem ver? Eu não consigo ver aqui, Natasha. Juliana, tu consegue passar? Isso, muito obrigada. Então, aqui a gente começa, né? Benefícios flexíveis. Pode passar, Ju. Agora sim. Então, eu começo o assunto abordando, né? O conceito básico de benefício flexível, que seria uma utilidade fornecida pelo empregador para o trabalhador, né, sendo bens e serviços, e que não seja voltada em dinheiro, né? Por que eu falo isso? Uma utilidade, por exemplo, como uma casa, um carro, educação, plano de saúde é o mais básico, que acho que a maioria das empresas aqui já se utilizam, são essas utilidades e que não sejam fornecidas por dinheiro. Então, bens e serviços, e da forma como ela vai ser, fornecida pelo empregador, é que a gente pode ter problemas. Então, eu vou começar estruturando, entendendo para que vocês entendam o que seria o benefício de natureza salarial, e que daí a gente traria o ramo do salário-utilidade, que é diferente da utilidade. Pode passar a tela, Ju. Então, aqui eu quis chamar a atenção para que todo mundo não confundisse a utilidade com salário-utilidade, porque eu acho que muitos aqui já ouviram falar no salário in natura, que acho que há muitos anos se fornecia para muitos trabalhadores cesta básica, ou dava uma casa, ou fornecia roupas, enfim, coisas, e aí, dependendo da forma como ela é fornecida, ela pode se transformar num salário-utilidade. O que seria esse salário-utilidade? Seria um salário que traria reflexos em INSS, em FGTS, em 13º. E é isso que a gente não quer. A gente quer, com os benefícios flexíveis, que as empresas aqui tragam de uma forma segura, porque elas concedam os benefícios e que ele não acrescente na folha, né, não onere a folha de pagamento das empresas aqui presentes e de outros, sendo uma forma legal de fornecer esses benefícios. Então, essas duas premissas aqui tem que se ter cuidado. Pode passar. Ou seja, Natasha, obviamente que dentro de todo um contexto nós temos aí também as implicações legais, né, que precisam ser bastante observadas, né, e entendidas de como que isso vai impactar nas nossas operações, né?
Isso, porque dependendo da forma que eu vou fornecer esse benefício, que depois eu vou passar alguns benefícios aqui, a própria Márcia vai falar os benefícios que ela fornece na empresa como exemplo, mas a maioria dos que a gente já conversou são todos benefícios legais que são possíveis de se fornecer. Se a gente não fornecer de uma forma correta, ele pode trazer implicações. Eu vou falar no decorrer da conversa aqui quais seriam essas implicações, mas o que a gente não quer é que vocês forneçam benefícios e lá na frente venha um passivo trabalhista e este passivo seria o quê? Seria incorporar este benefício ao salário, trazendo aqueles reflexos, seja trabalhista e seja previdenciário. Bem importante isso que tu fala, né, Natasha? E até aproveito aqui para fazer um pouco do comercial aí das nossas demais comissões, né? Nós temos aí a nossa comissão tributária, que certamente poderia contribuir também com todas essas questões relacionadas, né, aos cuidados das implicações legais, né, para que a gente não venha ter ali logo adiante algum problema aí relacionado à área tributária, né? Porque no PAT, aquele programa de alimentação do trabalhador, ele já tem uma isenção, né, tributária, então todos esses benefícios eles têm que estar sempre bem intercalados em todas as áreas para não trazer esse problema futuro depois, para trazer com segurança para que os empresários consigam então fornecer, se querem, né, e para atrair mais trabalhadores. Perfeito. Eu tenho, Natasha, se tu me permite, eu teria uma perguntinha aqui para a Márcia, né? Dentro aí do nosso bate-papo, perfeito? Claro. E a Márcia consegue trazer para nós a sua experiência. Márcia, por que dentro de todo esse contexto, né, atual, o plano aí de benefícios flexíveis são importantes, né? Não só para os colaboradores, para os funcionários, mas também para as empresas? Olha, Alessandro, nós colocamos na empresa como uma forma de retenção, né? Lá atrás, eu acho que é porque o mundo mudou, né? E as pessoas hoje estão enxergando as coisas de uma forma diferente. Então, eu até coloco ali na minha apresentação uma situação bem clara. Por exemplo, tu tem um profissional hoje que mora perto da empresa, que não utiliza vale transporte, porque daí mora do ladinho, daqui a pouco gosta de almoçar em casa. Se eu tenho o modo tradicional de benefícios, ele teria que almoçar na empresa e usar a Visat. Não é nenhum dos casos dele, por exemplo. Essa pessoa, ela não teria benefício. A visão dela é que a empresa não concede a ela nenhum benefício. Agora, com a parte de benefício flexível, o que tu vai fazer? Tu vai ter uma quantidade de pontos, onde é equilibrado, todos vão ter essa quantidade de pontos. Então, independente de morar perto ou longe, a pessoa pode fazer outras escolhas. Que é, por exemplo, assim, bom, para mim não interessa vale transporte, mas eu posso colocar um valor na minha faculdade. E daí eu tenho um valor em educação que seria legal. Me interessa daqui a pouco um plano odontológico na área da saúde, que seria legal. E aí passa a atingir todos os tipos de profissional, né? Todos os níveis, enfim, de profissionais. Bacana. E, Márcia, tu percebe que isso, de fato, acaba afetando de forma significativa o engajamento dos colaboradores? Com certeza. Com certeza, assim, hoje na Inova, eu vejo que é muito para nós um fator de retenção, é um fator de... é muito positivo, né? E falaremos, enfim, mais para frente ali da parte prática, para que as empresas também verifiquem que não é tão difícil assim e que o resultado é bem legal. Bacana, né, pessoal? Porque o engajamento, né, ou seja, os 3 fatores principais, falar, permanecer e empenhar-se, estão intimamente ligados, né, com essa satisfação das pessoas e, consequentemente, a última linha, né, o resultado final da empresa. Bacana, show de bola, muito bem. Natasha, fala para nós um pouquinho, então, agora aí sobre essa questão relacionada à habitualidade, enfim, que está muito linkado aí, tem um link forte aí com o que a Márcia acabou de trazer para nós, né? Isso. Então, aqui eu quis colocar para vocês, quando a utilidade fornecida pelo empregador terá natureza salarial, que é esse cuidado. Eu estou colocando aqui a parte bem legal, a prática vai ficar com a Márcia, mas é para fortalecer aqui, para todo mundo sair aqui entendendo pelo menos o que não dá para fazer, que vai incidir reflexo, e aí a Márcia fala o ponto positivo, que é que ela já faz e dá certo e não tem problema. Para que uma utilidade, um benefício, ele tenha natureza salarial e ele não seja esse benefício flexível com segurança que a gente possa fornecer para o trabalhador, eu tenho que fornecer ele com habitualidade, seja uma habitualidade semanal, mensal, quinzenal, e também tem que ser, são 2 requisitos cumulativos, que essa utilidade ela seja fornecida
pelos serviços prestados. Seria uns objetivos contraprestativos. Lembrem sempre da palavra pelos serviços prestados. Quando eu tiver uma utilidade que for fornecida pelos serviços, como a contraprestação direta, ou como um salário, né? A gente aumenta o salário porque é uma contraprestação que o trabalhador me deu e eu, então, como empresário, como empregador, vou lá e pago e aumento aquele salário. Então, dessas duas formas aqui, depois agora eu já vou falar para vocês por que da habitualidade, se teria uma natureza salarial e não seria considerado, então, esse benefício flexível com segurança. Aí eu trago aqui para vocês, a habitualidade na doutrina, ela é entendida como, é subjetiva entender o que é habitual, né? Muitos entendem habitual 1 a 2 vezes na semana, outros 4, 5, mas o habitual é que seria, a gente tem que pensar normalmente 50% mais 1. Quando eu der mais de 50% mais 1, a parcela seria tornada habitual. Ju, pode passar aqui. E aí eu trago para vocês, deixa eu só ver aqui. Acho que tem um antes, não? Um outro slide antes não pulou? Isso. Aqui eu trouxe o regramento legal, então por que eu... A passagem dos slides. É, aqui. Mas não tem problema. O que eu trouxe o regramento legal aqui, o artigo 458 da CLT, então ele traz, além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, né, para todos os efeitos legais, alimentação, habitação, vestuário e outras prestações que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente. Então, por isso aqui que eu trouxe o habitualmente lá como requisito que a própria lei determina o habitual. Vejam que a redação da CLT, ela traz aqui todos esses elementos, né? Alimentação, habitação, vestuário e outras prestações, ou seja, seria um rol exemplificativo, poderia ampliar ali o rol, que se fosse de forma habitual, poderia trazer reflexos no salário, seria o salário in natura que teria que incorporar, né? Vamos, por exemplo, eu dou R$5.000 para os trabalhadores de salário e eu forneço uma habitação que o aluguel custa R$1.000. Eu incorporaria, ficaria 6, e desses 6 teria reflexo em INSS, FGTS, 13º. Mas é isso que a gente não quer. Eu estou trazendo tudo isso aqui para depois desmistificar o que é de fato os benefícios. E aqui a gente tem uma súmula do TST, né, que o cigarro não seria considerado salário-utilidade pela nocividade. Então, temos que cuidar das utilidades que são fornecidas. Agora sim, nesse slide aqui, eu trago, então, as excludentes da natureza salarial da utilidade, para aí sim a gente conseguir ir direto nos benefícios flexíveis, aqueles utilizados pela Márcia, que são fornecidos com segurança e que todos os trabalhadores se engajam e querem receber, e que eles daí tem formas de fomentar e de aplicar, né, esses benefícios. A Márcia vai trazer o case dela, mas outras empresas elas podem se utilizar de algumas outras formas, né? O que a gente tem, então? Quando a lei exclui a natureza salarial desse benefício, né, a própria lei diz não tem natureza salarial, então ele não vai incorporar em outras verbas. Quando a norma coletiva prevê a natureza indenizatória daquela parcela, e aqui eu trago um exemplo da nossa própria Convenção Coletiva dos Metalúrgicos, em que lá fala algumas das parcelas, como alimentação, por exemplo, né, tem o caráter indenizatório. Quando a utilidade é fornecida para o trabalho, então essa diferenciação do pelo e do para no sentido de uma ferramenta, de uma facilidade para trabalhar, e quando eu concedo de uma ferramenta de trabalho, de uma forma para facilitar a atividade, o desenvolvimento daquele trabalhador no exercício do dia a dia, ela é um benefício sem natureza salarial. Ou quando a utilidade é onerosa, quando o próprio trabalhador pode ter um desconto em folha, e daí quando ele tem esse desconto em folha, ele paga, então ela é onerosa para o trabalhador, ela poderia se desclassificar de natureza salarial para parcelas de natureza indenizatória. Perfeito. Natasha, olha quanta honra. Nesse exato momento, nós temos aí 80 participações na nossa live. Muito bom. Isso, muito bom mesmo. Espero poder contribuir aí com todo mundo. E aí, quando a gente traz aqui o artigo 458, parágrafo 2º da CLT, aqui ele traz o rol de utilidades, então, que não serão consideradas salariais. Ele já é explícito aqui e coloca, né? Então, para todos os efeitos legais, não serão consideradas como salário as seguintes utilidades. Então, aqui a gente tem certeza, porque a própria lei é clara que ela traz esses benefícios aqui como não sendo salário, não vai ter reflexo trabalhista e previdenciário. Então, aqui, vestuário, educação, transporte, assistência médica, seguro de vida, previdência. Aqui, o
o sétimo foi vetado, mas seria do PAT, que a gente tem a lei, né, da alimentação do trabalhador, e o Vale Cultura. Aí, pode passar, Ju? E o próximo. Aí eu falo um a um agora dos benefícios lá, que esses benefícios aí do 458, agora eu trago um a um, esse aí, o uniforme. Então, o uniforme, a gente sabe que ele é uma ferramenta de trabalho, né? A maioria das empresas que fornecem uniforme, ele é concedido como uma ferramenta para o trabalho, e ele não será considerado como um benefício que poderia vir a implicar em reflexo. Aqui a gente tem que ter o cuidado, né, com o uniforme, quando ele poderia ser considerado uma parcela de salário in natura, se eu obrigasse aquele empregador e ainda fizesse o próprio trabalhador pagar por esse uniforme. Aí ele poderia vir assim considerado um salário utilidade. E aqui também a gente pode trazer que, dependendo do uniforme, seja ele um uniforme sem logomarcas, em que eu poderia sair, jantar, ir para o mercado, que não parecia que fosse propriamente um uniforme, ele, mesmo assim, ele não teria esse caráter salarial. Pode passar, Ju. Aí aqui eu trago para vocês, então, que o empregador não pode descontar, e se houver essa questão, vamos dizer assim, eu forneço 3 camisas, 3 jalecos para o funcionário, e ele é negligente, ele não cuida, ou por extravio, alguma coisa assim, aí ele quer mais um uniforme. Eu poderia vir a cobrar esse uniforme, não teria caráter salarial, mas aí tem que ter um aditivo, né, uma cláusula expressa no contrato, e isso tudo para não ter prejuízo nenhum. Pode passar. Aí nós temos, então, a parte de educação, né? Que o auxílio educação vedaria toda e qualquer possibilidade de ter natureza salarial, seja educação e estabelecimento de ensino próprio da própria empresa, ou seja, a própria empresa ter uma escola particular, ou ela trazer professores para dentro da empresa e fornecer, por exemplo, o inglês, fornecer outras línguas, enfim, outras atividades. Programas de idiomas, né? Isso. Ou um ensino de idiomas. terceiros, que seria uma faculdade, uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, né? E aí esses valores seriam, então, matrícula, mensalidade, anuidade, livro, material didático. E aqui até é bem interessante eu falar que aqui na educação, ela tem uma discussão que a gente poderia aplicar por analogia, que não seria só aplicada ao próprio trabalhador, poderia utilizar-se isso para os filhos, os dependentes ou a própria esposa do próprio trabalhador. Então, poderia ampliar o leque de benefício aqui, que não teria certo prejuízo aqui pela analogia do instrumento aqui. Aí a gente passa para o transporte, né? E aqui a gente tem o transporte casa-trabalho, trabalho-casa. Não seria o transporte de horas em itinerary, de uma questão aqui de tempo à disposição e toda aquela discussão que a gente tem ali, que a gente teve com a reforma trabalhista, né? Seria simplesmente o transporte, ou ajuda a combustível, ou o pagamento do desgaste do veículo, ou o pagamento de seguro, ou simplesmente o fornecimento do próprio veículo. Aí, nesses 2 slides, nesse slide aqui, eu coloco para vocês aqui 2 exemplos para tentar ficar claro do pelo e do par aqui, para trazer essa possibilidade, o que seria um benefício flexível, que poderia trazer como um reflexo nas verbas, né? João, propagandista de uma indústria farmacêutica, utiliza de veículo próprio para o trabalho. Então, é uma ferramenta dele se deslocar, né, para todos os locais. A empresa não fornece o veículo, mas paga combustível, a gasolina, o seguro, a manutenção e todos estes casos. Será uma utilidade sem caráter salarial. E no exemplo 2, eu trago aqui o chefe de RH. A qualidade do serviço ela não muda. Eu forneci o veículo para esse chefe de RH ou para qualquer outro cargo, né? Não teve alteração, mas é apenas esse fornecimento do veículo é como um mimo, um agrado. Logo, é uma prestação pelo trabalho exercido, né? Pela contribuição que ele vem trazendo para a empresa. E aí tem caráter salarial. Eu quis trazer, assim, 2 formas para vocês entenderem o que, dependendo da utilidade, ela poderia vir a incidir, como poderia não incidir. Então, cada parcela que um empregador ele pensa em colocar para sua empresa, ele tem que fazer esses paralelos para ele verificar quais seriam os reflexos, se sim ou se não, se poderia trazer algum prejuízo ou não. Nesse segundo exemplo, né, doutora Natasha,
nós precisaríamos transitar pela folha de pagamento e efetuar todas as tributações necessárias. Se, tu disse se para ver o reflexo, tu diz, Alessandro? Sim, no caso os encargos trabalhistas. Ah, sim, sim, todo um benefício, né? Se porventura a gente faria um risco ali, né? Verificaria faria uma avaliação de risco, né? Verificaria primeiro qual é o benefício que eu estou dando, a forma que ele se enquadra, né? Falaria com o seu jurídico, falaria com o RH, veria a forma que eu vou fornecer, conversaria então com o RH para saber quais são os prejuízos e os reflexos que, se porventura ele fosse enquadrado, mas da forma que, como eu estou passando aqui para vocês, e como a Márcia vai falar a prática, a experiência do dia a dia, a gente tem, assim, na justiça a gente sabe que tudo é aceito no papel e que aí vai depender da análise do juiz, mas a gente tenta trazer aqui para vocês de uma forma de mais de 90% de segurança jurídica mesmo, que essas possibilidades são concedidas e da forma como a gente está falando e como a Márcia vai contribuir, são possibilidades verdadeiras e factíveis que as empresas podem sim realizar. Perfeito, muito bom. E aí eu trago aqui a súmula 367 para falar até do automóvel, porque muita gente tem preocupação, né? Com o automóvel, com o transporte, eles têm muita preocupação. A ajuda de custo, antes da reforma, a gente não tinha aquela parcela de ajuda de custo que poderia ser enquadrada como parcela indenizatória, né? Muitos pagavam auxílio gasolina, auxílio combustível, pagavam fora da folha, tentavam achar uma rúbrica para colocar, para inserir, ou simplesmente pagavam por fora sem rúbrica nenhuma, né? Então, aqui eu coloquei para vocês que a habitação, a energia elétrica, o veículo fornecidos pelo empregador ou empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não tem natureza salarial, que no caso do veículo, mesmo assim, ele possa ser utilizado para atividades particulares. Ele pode fornecer um veículo para um vendedor externo, ele pode ficar com o veículo dentro de casa, utilizar ele no final de semana, colocando combustível, obviamente, particular dele, e ele não vai incorporar, depois ele pedir reflexos dessa parcela, desse benefício. Perfeito. Aqui a gente fala, então, da assistência médica hospitalar odontológica, que acho que é um dos que mais se utilizam hoje em dia, né? Um benefício que atrai muito trabalhador, é ter e fornecer, né? O empresário fornecer benefício médico para os trabalhadores, né? Muitas vezes, alguns trabalhadores têm desconto em folha, outros não têm, mas isso independe, né? Já tá escrito na lei que exclui a parcela salarial e pode ser fomentada e fornecida tranquilamente. Pode passar o próximo. E aqui nós temos o Vale Cultura, né? Que o 458 ele cita, ele não é muito utilizado, ele teve um regramento em 2012 com a Lei 12.761, que trouxe, então, que ele seria um cartão que hoje teria que atualizar o valor, mas o trabalhador ele receberia R$50 para aqueles trabalhadores que receberiam até 5 salários mínimos, né? E o empresário ele poderia fornecer, então, o empregador para todos esses trabalhadores, deveria fornecer para esses trabalhadores, então, que recebam até 5 salários, ou poderia fornecer para os que recebam até mais. Nesse mesmo valor, teria aqui uns encargos com isenção tributária, que seria interessante, aí eu não vou saber eu especificar, e seria um cartão, então, para comprar revista, livro, vale cinema, fomentar a cultura do próprio trabalhador aqui. Mas acabou que, na prática, ela é pouco utilizada. Mas poderia agora, né, depois, ter um atrativo aí diferente e começarem a utilizar mais. E a alimentação não paga em dinheiro, né? A alimentação, é importante falar que a alimentação é um dos pontos que acho que mais causou polêmica. Antes da reforma trabalhista, a alimentação ela tinha um caráter salarial, embora muitas pessoas achavam até, acho que não, ela tinha o caráter salarial, porque como eu citei aquele artigo, né, o 458, além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário a alimentação. E aí, o que aconteceu? A reforma trabalhista ela trouxe, então, o 457, parágrafo 2º, que muitas empresas aqui eu acho que começaram a se utilizar das importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação vedado pagamento em dinheiro, diária para viagem, prêmios e abonos, eles não integram mais na incidência aqui, né, de encargo trabalhista e previdenciário.
mas ali ainda continuou falando auxílio alimentação vedado seu pagamento em dinheiro. Então, antes da reforma, o auxílio alimentação, ele tinha um caráter salarial. Aí pode passar, Ju. Aí veio a reforma trabalhista e o que ela fez? Ela alterou, né, essa possibilidade aqui. Ela colocou, então, que a regra agora ela tem natureza indenizatória, né? E se não tiver natureza indenizatória, né, a própria norma coletiva pode trazer essa parcela indenizatória. Ou seja, se o empregador ele pagar vale alimentação para algum trabalhador, ou se ele fornecer marmitas, por exemplo, que ele não tem um refeitório, ou seja, essa parcela ela vai ser considerada hoje indenizatória. Mas como ela é, se ela for concedida em dinheiro, e como a própria nossa classe aqui metalúrgica, ela tem a cláusula que ela atrai esse caráter indenizatório à parcela, aí a gente está seguro, então, de que fornecer alimento não vai ser considerado uma parcela salarial e não vai refletir. Eu trouxe aqui, então, que toda a empresa que ela for, que ela está aderida, né, ao PAT, esse Plano de Alimentação do Trabalhador, pela Lei 6321, ela já está enquadrada, então ela não tem necessidade, não vai ter risco, né, de fornecer alimento e ser enquadrado como uma parcela salarial. E aqui chama atenção porque aquelas empresas que poderiam, pequenas, médias ou até grande empresa, que não tem esse programa instituído, caso elas venham hoje a instituir esse programa, elas poderiam ter um risco de um passivo trabalhista, porque elas poderiam simplesmente fornecer alimentação para o trabalhador, e aí a gente teria que ver, claro, a gente tem a cláusula da convenção da nossa categoria aqui, veda, né, que traz essa possibilidade indenizatória, mas poderíamos ter algum passivo trabalhista dependendo da empresa aí que a gente está trabalhando ou o ramo de atividade. Sim, que não esteja aí conectada à nossa convenção. Isso, a nossa, ela prevê essa possibilidade, né? Depois da reforma, então, ela não tem mais caráter salarial, salvo se pagar em dinheiro, então a gente tem que cuidar muito com o pagamento de alimentação em dinheiro, mas a nossa norma coletiva, ela traz esse caráter indenizatório e não teria problema de fornecer cesta básica ou vários tipos de vale alimentação, vale refeição, ou própria utilização do refeitório da empresa, né? São 5, 6 formas de se conceder alimentação, que está seguro Ótimo. e tranquilo aqui para o empregador. Pode passar, Ju. Mais uma. Isso. Então, eu falei, eu estava falando lá no slide, lá no início, eu falava das formas de vedação aqui, de tirar a natureza salarial. Uma delas era quando a norma coletiva prevê essa parcela indenizatória. A exemplo, na nossa convenção, nós temos, então, como, por exemplo, na alimentação, né, que já está vedado essa característica de parcela salarial e sim indenizatória, né? E aqui eu coloquei, então, para vocês, e que a parcela, quando que a convenção coletiva ela pode trazer essa parcela indenizatória? Quando a lei ela não prevê que ela é salarial. Então, toda vez que a lei ela prevê que o benefício, enfim, ele tem caráter salarial como hora extra, eu não posso simplesmente, daí, por convenção coletiva, tirar essa parcela de natureza salarial e colocá-la indenizatória, né? Tem que ser parcelas que não estejam, que a lei não diga que elas são salariais. E aí a gente tem que cuidar, conversar e verificar. Pode passar. Aí aqui eu falei, então, para vocês, na última forma de exclusão, é quando a utilidade ela é onerosa, né? Então, quando o empregador ele acaba pagando, tem um desconto em folha. E aqui eu falo, então, trago um julgado para mostrar aqui, né? Que a gente tem aqui, deixa eu só... esta corte também entende que, na hipótese de o empregado contribuiu para o custeio de auxílio alimentação mediante descontos salariais, ainda que em percentual reduzido, a parcela não ostenta natureza salarial. Então, aqui a gente pode ver pelo plano de saúde, pela própria questão aqui do auxílio alimentação e outros benefícios aqui que poderiam ser concedidos com um desconto ínfimo, que mesmo assim trairiam essa parcela indenizatória não trabalhista e não teriam os reflexos. Pode passar. Oi, Ju. Então, aqui, por fim, eu já estou me encaminhando para o fim aqui para mostrar para vocês as características. Aqui eu trouxe os efeitos contratuais da utilidade que possui a natureza salarial. Então, tudo que eu falei aqui são os benefícios que podem ser concedidos, né? Alimentação, vestuário,
o plano de saúde, a ajuda a combustível, ou um veículo, a educação, e aqui os encargos que, da forma como eles podem ser esses benefícios fornecidos, eles poderiam trazer esses reflexos. Então, aqui é o cuidado do jurídico com um possível passivo trabalhista que as empresas têm que ter para, claro, fornecer de uma forma segura. Os principais passivos seriam que aquela verba concedida, ela incorporasse ao salário real em ganho, né? E aí ele fosse inserido no INSS, no FGTS e no 13º. As parcelas controvertidas é que poderia ser questão das férias, apenas as indenizadas ou não, porque se eu, por exemplo, forneço um benefício, que é por exemplo, eu forneço um trabalhador, ele vem trabalhar em Caxias do Sul e eu forneço um auxílio aluguel ali para ele, eu dou um apartamento para ele morar. Se forem férias e eu venho a desligar ele, eu venho a... Desculpa, desligar não, ele se utiliza das férias. E ele acaba ficando e usufruindo daquelas férias dentro do apartamento, eu não vou incorporar aquele valor nos reflexos das férias. Agora, se elas são indenizadas e ele já saiu do imóvel, aí eu vou ter essa incorporação. Aí o terço das férias, o DSR e o aviso prévio indenizado. Então, são alguns reflexos aqui. Os básicos são esses três, INSS, FGTS e 13º, e os outros aqui a gente vai verificando caso a caso o que poderia incidir. Isso aqui que eu falei é que o RH vai fazer esse risco, esse custo aqui, para verificar, né, se as parcelas, porventura, que forem concedidas, teria algum prejuízo lá na frente, algum passivo trabalhista, alguma ação que poderia causar um desconforto ali pelo empresário, né? Mas, antes de tudo, ele tem que olhar se a parcela é para o trabalho, é pelo trabalho, ela é habitual, não é habitual, está no rol das excludentes ali que consta na própria lei, está na excludente da própria norma coletiva da categoria. O empregador, ele contribui com alguma parcela, nem que seja ínfima, né, daquele benefício. Então, são todas formas de eu excluir a natureza salarial da parcela e fazer com que o empregador consiga conceder esses benefícios de uma maneira segura e tranquila, sem encargos e sem onerar a folha e trazendo simplesmente só a benfeitoria para o trabalhador. Ótimo. Doutora Natasha, nós temos uma pergunta aqui da colega Priscila. Obrigado, Priscila, pela pergunta. Para funcionário que vem trabalhar de carro próprio, isso é possível? Usar ajuda de gasolina, de combustível? Isso que eu falei. O transporte, voltando ali lá no slide, o transporte, a própria lei, né? Deixa eu só pegar aqui o artigo 458 aqui. O artigo 458, parágrafo 2º, ele traz aqui transporte, né? No transporte, então, aqui vai englobar auxílio, combustível, reparação de seguro, a manutenção do veículo, e eu posso aplicar um auxílio combustível, sim, com segurança, colocando lá, ou nos benefícios, como a Márcia vai trazer o lado prático, né, ou fazendo uma rúbrica diferente da folha, mas a Márcia, eu vou deixar até a Márcia explicar como é que na prática ela contribui para essa forma de pagamento, mas sim, isso é possível, até porque a gente sabe que muitos trabalhadores deixam de utilizar o transporte fretado, né, que muitos metalúrgicas aqui hoje se utilizam e querem vir com o transporte deles, mas querem ter um ganho com isso, né, ou que seja custeado de alguma forma esse auxílio gasolina, até porque a gasolina, o óleo diesel hoje está super caro, né, então existe sim essa possibilidade, com segurança. Dá para fazer. Perfeito, doutora Natasha, muito bom. E aqui eu vou finalizar para vocês, então, dando a palavra para a Márcia, para ela falar a parte prática e ágil aí de tudo que eu falei. Então, para que vocês saiam daqui com essa diferenciação, né? Eu espero que agora ficou mais fácil você entender o que é benefício flexível e quando ele é considerado um salário in natura. Deve-se pensar pelo lado do para, né? Deixa eu só pegar aqui. Deve-se pensar pelo lado do para. O trabalho, consequentemente, indenizatório, né? Quando ela se viabiliza da prestação do serviço para facilitar esse serviço, tornar mais fácil, uma ferramenta indispensável, aí a gente vai conseguir trazer isso de uma forma, de um benefício flexível. Se for de um outro modo, como uma contraprestação do serviço, aí ele tem um caráter salarial. O critério é a utilidade fornecida pelo empregador, de caráter de instrumentalidade, funcionabilidade, né, para que ele melhor desempenhe essa atividade, aí ele não possa trazer. Aqui eu até dou exemplos, até que eu conversei com a Márcia, não sei se lá se coloca, por exemplo, a gente pode fornecer
uma ajuda para plano que entraria na saúde, né? Um auxílio para preocupação de saúde física e mental. Academia, por exemplo. A academia e um trabalhador que precise, até com a síndrome do burnout agora, benefício psicológico, né? São 2 ferramentas que eu poderia fornecer, benefícios, utilidades, que não entrariam no encargo trabalhista e que poderiam se enquadrar na saúde e lá no rol do plano de saúde ali, benefícios, e a gente conseguiria enquadrar esse benefício sem reflexo. Ótimo, doutora Natasha, muito bom. Bom, Márcia, agora é contigo. Eu teria, na verdade, várias perguntas aqui, mas quero elencar 2 aqui que certamente você vai conseguir, através da sua apresentação, trazer para nós, né? Ou seja, as vantagens, né, para a empresa adotar benefícios flexíveis e desvantagens, a Natasha já trouxe para nós aqui várias questões, principalmente essa questão relacionada ao cuidado tributário e avaliação da implementação desse benefício, né? Mas conta para nós um pouquinho o case de vocês, como que foi fazer, de fato, a implementação, a implantação desse programa aí na Inova, por favor. Então, vamos lá, pessoal, boa tarde, eu me chamo Márcia, sou gestora ali do RH da Inova Sistemas Eletrônicos. Atualmente nós temos 210 profissionais, mas quando nós começamos esse trabalho, fazer os levantamentos e começamos a implantação em 2017. E lá, o que nós vimos lá atrás, na verdade, é que, primeiro, o nosso público é de uma geração mais jovem, né? E nós então, enfrentávamos algumas questões, que era, por exemplo, essa questão do combustível, né? Então, eu tinha realmente, de fato, uma situação com pessoas que queriam vir de carro, elas não queriam andar de vale transporte, né? Não queriam usar o ônibus. E a gente bem sabe, quando trabalha em RH, que nem tudo também é possível, né, fazer. E aí eu fui conversar com um consultor, que é nosso consultor até hoje, que é o Paulo Santos, e trocamos algumas ideias a respeito da questão de benefício flexível. Ele ajudou a Inova a implantar. Então, assim, falando sobre vantagens e desvantagens. É um programa que traz muitas vantagens para a empresa, inclusive financeiras. E eu vou mostrar para vocês ali, eu trago 2 gráficos comparativos da Inova, de quando a gente começou a implantar em 2017 e onde nós estamos hoje, né? E isso que eu vejo assim, o Paulo, ele fala uma coisa, quando a gente começa, ele diz assim, vocês querem com emoção ou sem emoção? E a Inova optou por fazer sem emoção. Por quê? Porque nós queríamos que fosse bom para os 2 lados, né? Tem que ser bom para a empresa e tem que ser bom para o profissional também. Então, e ainda assim, a gente teve reflexos muito legais, que é aquilo que eu comento... ganha-ganha, né, Márcia? O ganha-ganha, isso. Eu até escrevi isso num slide, porque eu acho que isso é o principal. Quando a gente trabalha com gestão de pessoas, a gente tem que pensar muito nisso, né? No que é salário emocional, né? O que eu tenho que trazer para as minhas pessoas, como eu tenho que fazer com que elas se sintam aqui dentro para elas se sentirem bem. E eu tenho muito orgulho de falar, pessoal, que há muitos anos a Inova não tem um processo trabalhista. Então, falo isso até para vocês ficarem tranquilos. A doutora Natasha fez uma explanação perfeita, né? Para transmitir segurança aí para vocês, enfim. E claro, também, vou falar no final, mas já falo de antemão, que me coloco à disposição, tá? Coloco toda a equipe ali. Eu tenho uma das profissionais do RH que é focada em benefício flexível e ela faz isso todos os dias da Inova, ela pode com certeza ajudar aí muitas empresas, enfim. Eu fiz uma apresentação, começando então, Alessandro, bem simples, tá? Para aquelas empresas realmente assim que querem começar, então qual é o ponto de partida? Então talvez pareça realmente assim bem básico, tá? Mas aí eu vou comentando algumas coisas para vocês e claro, depois a gente conversa mais um pouco. Então, esse é o novo jeito de pensar e pode voltar, Ju, por favor, na primeira tela. Então, como é que funciona, né? Nenhuma escolha. Vamos partir desse princípio. A gente não tinha nenhuma escolha. E aí a gente fez aí uma mudança de paradigma, a gente pensou da forma diferente e aí entra a questão de o que são os benefícios flexíveis, né? E como que a gente faz para sair do comum. E agora tu passa o slide para mim, Ju, por favor. Então, é uma solução, né? Por que a Inova optou por isso? Porque é uma solução que atende a cada tipo de necessidade. Então, nós tínhamos profissionais muito diferentes na empresa. A gente tem profissional de engenharia, a gente tem a produção, a gente tem assistente técnico. São pessoas muito diferentes, com necessidades diferentes. Tem a pessoa que mora longe, a pessoa que mora perto, quem almoça com o pai, quem não gosta de almoçar em casa. Enfim. E daí, assim, dessa forma, né, a empresa determina os pontos de participação e o profissional ele escolhe onde é que ele quer gastar, como que ele quer gastar. Eu vou mostrar para vocês como que isso é possível.
E por que as empresas adotam, né? Porque supre uma necessidade desses diferentes profissionais, então. Porque é um atrativo, é um fator de retenção, melhora a qualidade de vida desses profissionais. Então, vocês pensem assim, eu vou falar uma coisa, é para o trabalho, vou voltar àquela questão de que a doutora Natasha falou, né? Mas a gente tem que pensar na qualidade de vida, de daqui a pouco, assim, olha, para mim é mais fácil usar o carro, usar a moto, do que usar o transporte público. A gente bem sabe que tem bairros em Caxias que ainda não são bem fornecidos pela Visat, né? Enfim, a Visat não fornece um trabalho tão legal, ainda mais em determinados horários, né? Melhora o controle da empresa com custos de benefícios. Então, quando a gente começou, nós fizemos uma planilha de viabilidade, que eu vou mostrar para vocês o que é. E lá naquela planilha a gente coloca tudo, assim, o Joãozinho ganha tanto de vale transporte, tanto de plano de saúde, tanto de alimentação e tarará. E quando tu começa a olhar para aquilo criticamente, começa a ver que tem pessoas que ganham R$ 1.000 em benefícios, tem aqueles que não usam e tem aqueles que ganham 500 reais, eu digo, como é que tu faz para equalizar isso, para equilibrar essa conta, né? Para ser justo, para ser interessante para todo mundo. Porque daí, assim, ok, eu ganho, vamos lá, valores fictícios, eu ganho R$ 3.000 na folha, mas eu moro do lado e não uso transporte, aquela história que eu falei antes. Então, eu não tenho benefícios. Aos olhos dessa pessoa, eu não tenho benefício. Agora, daqui a pouco, o outro colega do lado ganha 3.000 e ele usa o refeitório, usa aquilo, usa aquele outro, ele vai dizer, bah, eu tenho benefício pela empresa e o fulano não tem. Então, é uma forma de deixar mais equalizado, deixar mais legal para todos, né? Atingir de uma forma mais parelha. Então, oi? E ouvindo você falar assim com tanta emoção, eu penso no sentimento de pertencimento dos colaboradores da Inova, né? Perfeito. Porque tu comentou mais de 200 profissionais, a gente sabe do ramo de atividade que vocês atuam, né, tecnologia, o quanto isso realmente tem sido, além de um desafio, né, porque vocês já trouxeram essas práticas desde 2017, mas uma grande satisfação, né? Com certeza, com certeza. Eu também tenho orgulho de falar do nosso time, né? Mas eu digo que nós temos um fator de retenção muito bom, Alessandro. Assim, hoje eu tenho muitas pessoas de muitos anos de empresa. Assim, quando eu fiz a média de tempo de empresa, esses dias até fiz para a gente levar para uma reunião. E eu digo que é bem diferente do que a gente vê no mercado tradicional. Então, isso me dá a crer que realmente a gente está no caminho certo. Mas seguindo ali, né? Para finalizar esse slide aqui, conscientizar os profissionais sobre os custos com benefícios. Isso também é importante. Porque às vezes a pessoa não tem nem noção e ela não valoriza o quanto a empresa paga pelo refeitório que ela consome, né? Quanto a empresa paga pelo transporte, quanto que a empresa paga pelo plano de saúde, ela não enxerga dessa forma. E a gente sabe que isso é muito legal quando a pessoa pode ver assim, por exemplo, olha, a empresa está pagando R$ 20 o meu almoço. Ela até ajuda e contribui para que esse serviço melhore, né? Porque, pô, tu pensa bem, eu sei que a empresa paga R$ 20 pelo meu almoço, daqui a pouco o meu serviço não está sendo bem legal, não estou sendo bem servido pelo refeitório, eu tenho já mais fiscais dentro da empresa para contribuir para que tudo se torne melhor. E também porque esse terceiro ele vai pensar assim, bom, as pessoas agora elas têm opção, se elas querem almoçar na empresa ou se elas querem um cartão. E se eu não fizer um bom serviço aqui dentro, a pessoa vai pegar um cartão de alimentação e vai almoçar fora. Então, isso também deixa, de novo, tudo mais equilibrado, né? Deixa com que as coisas funcionem melhor, tá? Nunca é o objetivo, né? O objetivo da gente é sempre fazer um trabalho a respeito disso e mais adiante eu vou comentar. E também, né, finalizando aqui, forma estratégica de remunerar. Então, como é que a gente vê a remuneração hoje, né? De uma forma diferente, conforme a doutora Natasha já falou ali, as formas de salário, enfim. Pode passar, Ju, para mim, por favor. Então, os primeiros passos, ficou bem ruinzinho esse slide, mas depois vocês vão receber. Mas o primeiro passo que a gente fez foi fazer realmente um estudo de viabilidade, né? Trazendo um pouco mais a parte vivencial aí para vocês, pegar o nome das pessoas, o que elas gastavam com assistência médica, né? Daqui a pouco eu tenho 4 filhos e a empresa, sei lá, subsidiava 50% ou 100% do plano de saúde para essas pessoas, então quanto que isso custava, né? O quanto que custa a alimentação, se essa pessoa usa alimentação ou não, enfim. Foi feito realmente um estudo para que a gente chegasse, né,
nessa questão de o que é o valor mínimo a ser pago, né? Porque também tu tem que pensar nisso. Bom, para mim fornecer os benefícios básicos, o que é o mínimo que eu tenho para fazer? Porque não adianta, né, gente, assim, de novo, ganha-ganha. Eu não posso querer fazer assim, eu vou fazer para a empresa ganhar. Então, eu vou pagar R$400 de benefício, a pessoa não consegue nem comprar alimentação e transporte. Aí começam os problemas, né? Então, a gente tem que fazer de uma forma legal, tá? Bom, e aí depois que tu monta esse estudo de viabilidade, tu monta um modelo de tabela de remuneração. Que na nossa tabela de remuneração, a gente, além dos benefícios flexíveis fornecidos, a gente tem um mínimo e um máximo, a gente tem os benefícios plus, né? Então, assim, eu tenho dentro de cada faixa salarial até onde eu posso chegar com aqueles benefícios, né? Isso também, por exemplo, a pessoa fez uma avaliação de desempenho, ela se desempenha super bem, a gente usa um target ali de benefício plus para aquela pessoa. Aí ela pode colocar onde? Aonde é legal, né? Então, ela pode colocar dentro dos estudos para fazer um curso de idioma, ela pode colocar na faculdade, ela pode colocar na academia, enfim, é para isso que a gente utiliza os benefícios plus, é uma forma de remuneração. Então, por uma questão, tipo, fez uma avaliação de desempenho, saiu muito bem na avaliação de desempenho, né? Ou até mesmo a gente olha aquela pessoa ali pela faixa, a gente define, né? Tem alguns critérios de definição dentro da empresa, mas outra coisa, lembrando, tá, gente? Isso aqui são valores fictícios, eu coloquei aqui somente para vocês verem como é que funciona, tá? Como é que a gente faz ali. E todo e qualquer benefício que a gente dá na Inova é 80% a Inova paga e 20% o profissional coparticipa, tá? Até falando um pouquinho mais também, né? Levando aquela em consideração assim, eu dar R$100 de aumento para um profissional na folha de pagamento, ele vai ter desconto, dependendo até da faixa salarial que ele entra, INSS, troca a faixa de INSS, imposto de renda e tal. Quando eu penso aqui em benefício, tudo que eu dou, real por real, a pessoa percebe isso, né? E o desconto que ela vai ter, ela sabe que ela vai ganhar. Ok, Márcia, eu vou ganhar, então, R$100, né? 20% eu vou coparticipar e 80% a Inova vai pagar para mim. Então, é muito mais claro para a pessoa, né? E fica dentro da legalidade. E tem um impacto importante na liquidez, né? Totalmente, totalmente, muito importante. Que é essa questão aí, talvez daqui a pouco a pessoa tenha uma remuneração um pouco mais alta, os encargos, quando tu coloca em folha, a pessoa nem percebe às vezes o aumento, né? Agora, quando tu traz para cá, bom, fiz uma avaliação ali com a pessoa foi super bem, e eu quero premiar ela por esse desempenho. Bom, tivemos um semestre excelente, por que não usar dos benefícios plus e dizer, olha, eu tô te dando um plus aqui, escolhe fazer um curso, escolhe, né? E isso vai voltar para a empresa de alguma forma, porque eu sempre digo, quando a gente investe em educação para dentro da empresa, a gente sabe que isso aí é um valor super bem investido, né? Eu tô falando só de um pedacinho, pode que a pessoa diga assim, bom, agora então eu vou colocar no cartão de mobilidade, porque daí agora eu vou botar para mim vir de moto para a empresa, né? Então, ela pode escolher, ela tem um menu que ela pode escolher. Deixa eu só contribuir até, Márcia, ali da educação, que você estava falando, tem essa questão de tu poder fornecer tu poder... Ai, me fugiu agora. Deu um branco aqui. Vai falando que quando eu lembrar eu falo. Pode deixar, vamos lá. Seguimos, Ju. Vamos lá, Ju. Nós temos... só para aproveitar aqui, nós temos duas perguntas aqui, tá? Uma é da Natália. Obrigado, Natália, pela pergunta. Ela está nos perguntando, esses 20% descontados em folha, o desconto é por tipo de benefício, né? Individualizado, separado, ou é somente um único desconto? Naquele exemplo que você ilustrou para nós. Show de bola. Eu vou mostrar para a Natália, então, para os demais, como é que funciona o sistema, né? Como é que o sistema faz. Mas já de antemão respondendo, né? É 20% do total do valor, contudo, dentro do sistema há bloqueios, né? Há limitadores, porque, por exemplo, assim, ó, vale transporte, segundo a nossa convenção coletiva, não pode ultrapassar um percentual ali, né? De 13,5% e tal, né? Então, há alguns limitadores, mas isso tudo é o sistema que faz o cálculo para nós. E o total de desconto do total dos pontos que tu vai receber é 20%. 20% a pessoa que participa, 80% a Inova paga, tá? Esse é um ponto bem importante, né, Márcia, que tu comenta, que é, de fato, fazer também os vínculos, né, os links com a nossa convenção coletiva, de acordo com o que ela
a disciplina. Ótimo. Deixa eu Exato. só contribuir aqui. Aquela questão ali da educação, muitas empresas até elas pagam, né, fornecem graduação, pós-graduação para os trabalhadores, eles acabam depois querendo trocar de emprego, sair, aí as empresas acabam ficando chateadas, né, porque pagaram, fomentaram o estudo. Uma forma de atrelar eles se mantiverem na empresa é justamente trazendo esses benefícios, né? Que aí sim eles não sairiam, porque teriam uma contrapartida muito maior de tudo que a empresa já pagou e não simplesmente trocar de trabalho, né? Porque muitas empresas acabam fazendo uma cláusula lá, obrigando o trabalhador a não pedir demissão, uma cláusula, entre aspas, né? Um documento, mas é uma forma de fomentar essa ajuda mesmo. E aí a gente sabe, por exemplo, aqui, se a pessoa, ok, terminei a faculdade e agora sobrou pontos, ela pode escolher outro lugar para onde colocar. Da forma como as empresas tradicionais fazem, terminou a faculdade, terminou o benefício, né? Então, realmente pode ter essa sensação, que é aquilo que eu comentei no início, da gente lembrar o que é salário emocional, né? Que é pensar um pouquinho nessa parte mais humana mesmo do processo, tá? Então, como é que a gente fez? Em primeiro lugar, a gente contratou não, nós verificamos a questão legal, né? Nós temos o apoio ali, doutora Renata Meneguzzi, nossa advogada trabalhista e todo o escritório Balém lá. Então, nos deram um apoio inquestionável. Eu sempre conto com o apoio da Natasha, apoio do Dr. Marco aí no CIMEX também, para diversas coisas. É muito legal, gente, quando a gente precisa fazer qualquer tipo de mudança, ainda mais quando trabalhista, né? É complexo. É legal que a gente tenha várias pessoas para conversar. Quanto mais a gente conversa sobre o tema, mais a gente fica claro com relação às questões, né? E mais nos possibilita, então, não errar, né? Então, bom, em primeiro lugar isso. Depois a gente entende quais são os benefícios interessantes. E aí, o legal é pensar na empresa mesmo. Faz uma pesquisa, verifica o que teu funcionário usa. A maioria dos teus funcionários mora perto? Não, a maioria mora longe, né? A maioria gosta de almoçar aqui? Bah, não tem como colocar um refeitório? Tem que ser cartão alimentação? Mas tem um shopping do lado? Não sei. Então, pensa direitinho, né, sobre quem são as pessoas que vocês têm aí dentro. E isso eu digo assim, pode fazer com 5 pessoas na empresa, pode fazer com 10, pode fazer com empresa de 1.000 pessoas, né? É a forma de fazer mesmo. Criamos uma cartilha, né, com os tipos de benefícios oferecidos, vou mostrar para vocês a seguir um modelo, e o custo de cada benefício, e nós definimos os períodos de eleições, e definimos também a forma de ajuste dos pontos. Então, por exemplo, na Inova, um ponto vale R$1, né? As eleições, elas são semestrais, e daí a gente vai avisando o pessoal, né? Eles já sabem, ó, sei lá, janeiro, fevereiro tem eleição, a gente divulga, faz toda a divulgação, então deixa isso tudo bem bonitinho, bem claro. Abre as eleições, pede para os líderes reforçarem, dá um período para o pessoal escolher, né? Quando as pessoas escolhem, então os benefícios sai lá um termo todo para eles assinarem, então é tudo bonitinho. Pode passar, Ju. Então, Oi, vamos lá. Se você me permite, nós temos 3 perguntas aqui, tá? 2 são de ordem legal. Natasha, eu penso que seria importante a gente responder rapidamente. O Fábio, né? Obrigado, Fábio, pela pergunta. Gostaria de entender do Vale Transporte, que é um benefício obrigatório previsto na CLT. Qual o risco dessa prática de contabilizar os pontos do Vale Transporte da cesta total de benefícios flexíveis? E a segunda também, voltado para essa questão relacionada ao Vale Transporte, é da Carolina. Obrigado, Carolina, pela pergunta. Ela nos pergunta se vocês já sofreram alguma discussão judicial quanto ao Vale Transporte integrar os benefícios flexíveis, uma vez que decorre de uma obrigação legal. A Márcia comentou antes que não tiveram, até agora, nenhum processo trabalhista, né? Nenhum processo judicial. Perfeito. Fábio que me perguntou, né? Fábio, eu teria que até procurar na jurisprudência aqui, ver se tem alguma decisão em sentido contrário. Mas, na verdade, a empresa ela não está deixando de fornecer o transporte, né? Ela está fornecendo, só que de uma outra forma. Até porque quando tu ingressa na empresa, tu vai lá e tu opta, né? Porque tu quer o transporte, se tu vai usar o transporte público, vai lá dar um X no documento, lembra? Daí recebe os cartões do deslocamento, daí faz a conta, né, do bairro que mora e tal. E aqui a empresa, ela tá, e nesse benefício vai ter o desconto ali que a lei prevê, né? A convenção coletiva ali prevê diferente, mas a própria lei tem, acho que é 6%, salvo engano, né? Que tem o desconto em folha, e aqui o que acontece, ela tá beneficiando, né, tá trazendo não tá deixando de fornecer o benefício do transporte, né, tá fornecendo, só que de uma outra forma. Então, a princípio, eu não vejo prejuízo legal, eu teria que até procurar alguma decisão para ver se tem alguma coisa nesse sentido.
posso até, daí eu posso passar para a Juliana e ela lhe encaminha. Até assim, se a pessoa não quer vale transporte, né, o que a gente faz é emitir o termo, né, de renúncia. Isso, e Porque aí daí, não assim, teria prejuízo, não tem, a pessoa fica sem o transporte e ela não tem. Então aqui ela acaba ganhando, né? Porque ela não vai usar o público, que é muito mais difícil. A gente sabe que tem que esperar na parada, é uma quantidade de pessoas, né? E ela simplesmente ainda ganha de todo modo, ganha por se deslocar tranquilamente, por ter o veículo próprio, por ir a hora que quer, voltar a hora que quer, enfim. É uma, desculpa falar aqui, mas é uma mudança de cultura até aí, o judiciário vai ter que ir à frente com isso, porque desde a reforma trabalhista, inúmeras formas de contrato, de formas de a própria negociação coletiva, a própria questão de, né, o negociado versus legislado, as convenções ganhando força, né, o Estado, a intervenção mínima do Estado cada vez mais, a possibilidade, dependendo dos contratos, do valor do salário, né, de poder negociar, né, tendo, quando recebe duas vezes acima do teto, tem o diploma ensino superior. Então, são possibilidades que se tem e o judiciário vai ter que se adequando a essas novas ferramentas que a gente vai trazendo aqui para a relação trabalhista do dia a dia. Certo. Boa, bom, ótimo. Posso seguir aí, Alessandro? Eu vi que a gente está com o tempo estourado, tudo bem? Sim, é isso que eu estava comentando agora com a Ju aqui pelo WhatsApp, mas eu penso que sim, porque o tema está mega power interessante aqui, né? Então vamos lá. Por mim tá tudo Segue, certo. Márcio, por favor. Vamos lá. Então vamos lá. Então, nossa Depois cartilha a de gente volta para benefícios, as né? perguntas. Perfeito. Então, essa cartilha, gente, é muito importante. Também é um documento que facilita a vida de vocês até para futuras reclamatórias trabalhistas, se houverem, né, futuros questionamentos. Isso aqui é o que nos salva, digamos assim. Então, tem que ter uma cartilha bem montada, com todas as concessões, com todos os cuidados, né? Então, por exemplo, assim, no caso de ter nota fiscal de faculdade, essa nota fiscal ela tem que ser do valor do benefício. Então, eu pago, sei lá, R$500 de faculdade, mas em benefício flexível eu coloquei 200. A nota tem que vir, no nosso caso, que a gente faz, em nome da Inova, né? Em nome da Inova, tudo explicadinho, bonitinho na nota, no valor de R$200, que foi um valor aqui que eu dei para vocês ficticiamente falando, né? Dos benefícios. Então, na verdade, o que a gente tem que cuidar é os detalhes, né? Então, tudo isso tem que estar escrito na cartilha. Então, o que é concedido, quais são os objetivos, né? Para quem que se aplica. Então, sei lá, até assim, se aplica para afastado, se aplica para quem está de férias. Então, tudo isso tem que estar bonitinho escrito na cartilha. As responsabilidades, né? Então, é responsabilidade do trabalhador fazer a escolha, ele não pode negar-se a fazer, eu não quero benefício algum, por exemplo, isso não existe, né? A vigência, então, que nem eu comentei com vocês até, deixar bem tratadinhos os prazos. Todo janeiro vai abrir eleição e todo julho vai abrir eleição, né? Como é que corrige esses pontos? Vai corrigir pelo INPC, né? Quanto que vale cada ponto? Quando escolheu, quando alterar? Então, ali na Inova mesmo, gente, assim, já vou dizer o nome, tá? Benefício flexível. E tem que ser flexível. Então, por exemplo, a pessoa daqui a pouco ela usava 4 vale transporte. Ela passa a usar 2, porque, sei lá, ela tá pegando carona até metade do caminho, porque agora mudou a linha dela, ela trocou de casa, veio morar mais perto, vamos supor assim. Aí ela chega para nós assim, gurias, eu posso trocar meu vale transporte, colocar só para 2, vai sobrar ponto, daí eu escolho outra coisa e tal. A resposta da gente é sempre sim, né? Por quê? Porque não tem por que estar colecionando vale transporte, que nem a gente brinca, né? Então, esse é um tipo de cuidado que a gente sempre tem, né? A gente usa o termo de que tem que ter as portas abertas e entender cada necessidade. Porque daqui a pouco eu vou dizer para ela, não, fica assim até a próxima eleição, no próximo semestre. O que a criatura vai fazer com todos esses pontos, né? Todo esse vale transporte que a gente vai comprar, ela não vai usar, né? Então, esse cuidado. Márcia, parabéns pela simplicidade também e que vocês tratam isso, né? Eu percebo assim uma forma bastante colaborativa, muito bacana. Show de bola. É isso aí. Daí nós vamos seguindo, então, né? Se não utiliza os pontos, o que que faz? Então, onde é que coloca? Sobrou 40 pontos, o que que eu posso fazer? Isso tudo a gente põe bem bonitinho na cartilha, né? E como o profissional vai pagar, né? Então, os 80/20 está escrito lá, né? Vai sair da folha dele e tudo mais, o regramento. Então, essa cartilha, a gente tem que deixá-la bem bonitinha, tem que ser uma coisa que tu coloque ali um aceite da pessoa, então a gente passa lá na integração já, né? Então a pessoa já dá uma assinada ali, porque é importante, né? É um documento para a empresa, né? Enfim. E vamos seguindo. Vamos lá, Ju, pode passar.
Modelo, então, esse modelo está na nossa cartilha, é o modelo do menu de benefícios da empresa. Então, também isso é um modelo antigo, tá, pessoal? Aqui eu coloco, por exemplo, botei ali umas coisas, a gente colocou umas coisas fictícias para vocês verem como é que funciona, mas assim, tem que ter o que vai ser oferecido, então, é um cardápio, tá? Para a pessoa poder escolher. Então, eu vou oferecer plano de saúde, faixa etária, quanto custa cada faixa etária? Ah, sei lá, eu vou oferecer um plano Unimed de 0 a 18 anos, vai custar 115 pontos, vamos supor assim, né? Então, para a pessoa já saber para poder fazer as suas compras. Ela vai fazer as contas ali, ela vai dizer, olha, eu preciso de plano para mim, plano para o meu filho, alimentação e transporte. Quanto que isso vai custar? Tanto. Quanto que eu tenho de pontos? Tanto. Beleza, fechou. Né? Então, é para isso que serve o menu, né? Então, deixa aqui para vocês uma pequena amostra aí de como é que funciona para aqueles que, enfim, querem começar a pensar no assunto. Pode passar, Ju. E aí, como é que fazem, então, as escolhas dos benefícios, né? E aí eu trago para vocês uma fotinho do nosso sistema. Hoje a gente usa o Tuto, né? Que é a antiga Malba, se chama Meu Beneflex. E agora fiquei sabendo também, nós vimos uma apresentação da Metadados, do Feed Lover. Gente, muito legal também, tá? Deixo aí a dica de vocês, para vocês darem uma avaliada, quem quiser implementar na empresa. Avaliem, estudem, vejam a apresentação do Feed Lover da Metadados. Eles criaram até um cartãozinho próprio, eles criaram um sisteminha que está bem bacana. Digo para vocês assim, na prática, a Tuto ainda tem mais funcionalidades, principalmente de relatórios e gráficos e tal. Mas a Metadados com certeza vai chegar lá, e para quem já é usuário da Metadados, eu super indico, assim, tá? É um sistema muito bom. Bom, mas voltando aqui à tela, a gente fez um colaborador teste, né? Então, isso aqui é um colaborador teste para vocês verem como é que funciona. Então, essa pessoa aqui, ela teria ficticiamente 781 pontos para escolher, e ela escolheu só 411. Então, primeiro que ela nem consegue confirmar essa eleição dela, porque ela precisa utilizar todos os pontos, né? Aquilo que a gente falou, pelo menos em benefícios básicos, né? Então, o sistema, ele tem todo um regramento, ele tem todo um bloqueio, então vocês não se preocupem, né? A pessoa também não vai poder botar R$781 em alimentação, né? Ele não permite fazer isso. Então, esse cuidado todo é uma amarração que é feita na programação do sistema, tá? Passando a próxima página, vou mostrar para vocês, pode passar aí, como é um exemplo, então, não, desculpa, volta um, Ju. Então, é um exemplo de como que, quando tem benefícios excedentes, né? Nesse caso aqui, o profissional, ele escolheu R$834, ou pontos, né? E ele tinha 781, sobraram 53. Então, o que que acontece? Os R$53 excedentes vai ser cobrado na integralidade dele. O 80/20 é feito sobre o 781, né? O que passou é sempre cobrado na integralidade. E isso também está escrito na nossa cartilha. Outra coisa interessante também de dizer para vocês, um cuidado que a gente tem que tomar, é que, por exemplo, o que excede? O que pode exceder? Pode exceder plano de saúde, né? Então, um plano de saúde não tem problema da pessoa exceder, a diferença vai ser sempre ali, porque a alimentação, né? Por exemplo, refeitório interno, né? O vale transporte, tem algumas outras questões que tem regramento a respeito de o quanto que tu pode descontar desses benefícios, né? Então, por isso que tu não pode descontar, eu vou descontar R$53 a mais no vale transporte, isso seria ilegal. Tá? Então, só para a gente também contextualizar um pouco dessa questão. E aí sai um resumo para o profissional, que vocês estão vendo aí à direita, né? De tudo que a pessoa escolheu, do quanto que ela vai pagar. Nesse caso, esse profissional fictício aí vai pagar R$209,22 por mês de benefício na sua folha de pagamento, tá? Passando, Ju. Aí a gente vem, então, né, pessoal, assim, dicas aqui que eu acho importantes aí para fazer disso tudo ficar legal, né? Primeira coisa é ter uma comunicação clara, explicar todos os passos do programa, deixar um canal aberto, né? Então, sempre na implantação, assim, a gente passou slide no refeitório, criou cartilhas de informação, colocou no mural, criar um momento com os profissionais para tirarem dúvidas. Então, de fato mesmo, sentar numa mesa e dizer, pessoal, assim, a gente vai estar aqui, se vocês tiverem dúvida, venham aqui falar com a gente. Principalmente sobre o sistema, porque dependendo da geração, então, pessoas mais velhas, né, daqui a pouco podem ter dificuldade de lidar com o sistema. É um sistema que é um aplicativo, inclusive, também, né? A pessoa olha pelo celular, ela vai ter o login e a senha dela, tá? Então, por isso que ele é um aplicativo que atende às legalidades, né, que se deve ter. Então,
em função de tudo isso, dizer para vocês que é importante a gente dar uma atenção, tá? Porque pode que a pessoa, assim, nós mesmo fazíamos muito as contas junto com a pessoa, para ela entender, né? Porque, por exemplo, a pessoa daqui a pouco ela saiu de um regime tradicional, ela optou por não ficar com os mesmos benefícios que ela tinha e pegar benefícios diferentes, né? Vai exigir que a gente explique realmente, né? Como RH, a gente sabe que é muito importante essa parte. Entender as necessidades, né, dos profissionais de vocês e adequar os benefícios à realidade de vocês, aquilo que eu já falei lá atrás, né? Conscientizar os profissionais, porque alguns pedem VT e não usam. Então, assim, a gente vê muito isso, assim. Pessoas que gostam de colecionar vale transporte. Aí a gente chega para a pessoa, chama ela na RH e diz, fulana, mas vem cá, né? Aí ela diz, bah, é que eu tô vindo de carona, daí um dia meu marido me traz, outro dia eu venho de bicicleta. Tá, beleza, ok, mas e daí? Como que a gente vai fazer? Porque a empresa está pagando vale transporte para a Visat, vamos lá, né? A pessoa não está usando e ela pode usar os pontos dela em outra coisa. Então, é nosso papel ter esse olhar investigativo e olhar todos os meses mesmo o que está acontecendo, sabe, no nosso cenário. Ah, beleza, então vamos chamar a pessoa para conversar e vamos dizer, quem sabe tu não põe aqui, ali, vamos fazer isso. Normalmente não, 100% das pessoas aceitam. É que elas realmente, assim, nem sempre elas têm uma cabeça tão voltada à situação, sabe? Elas não olham tanto, assim, dependendo, às vezes, pessoal de base. Então, é nosso papel também ficar de olho. Verdade, muito bem. Bom, vou seguindo ali, né? Passar a segurança, né? O RH e o sistema ganha-ganha, que foi aquilo que eu falei. Assim, a gente não pensou em momento algum, né? A gente sempre manteve a situação para que o profissional saísse ganhando e a empresa saísse ganhando também, né? Então, nós, inclusive, assim, ó, se a pessoa pegou só os benefícios mínimos dela, né, e faltou alguns pontos, a gente sempre ajusta, né? Porque é aí que mora o cuidado que a gente tem que ter em não transformar isso um problema para o profissional. Ah, sei lá, os benefícios mínimos seriam R$600. E aí eu coloco que eu vou dar as 500 para as pessoas, elas não vão conseguir comprar o mínimo, né? Então, isso a gente tem que pensar. Outra coisa, nem sempre o RH consegue fazer um recrutamento de uma pessoa que mora do lado da empresa. Então, daqui a pouco a pessoa precisa 4 vale transportes, ela precisa almoço, ela precisa plano de saúde. Então, esses cuidados também, quando a gente trabalha com benefício flexível, a gente tem que ter na hora de recrutar, para explicar para as pessoas como que funciona. Porque daqui a pouco tu realmente, assim, tu vai fazer uma situação onde vai ficar desconfortável para aquele funcionário, né? Ele vai dizer, bah, eu moro longe, isso, e eu tenho só isso de pontos, eu não vou conseguir pagar o plano de saúde a menos que eu pague como excedente. Então, ser claro com as pessoas é muito importante, tá? Podemos passar. Transparência, Visão geral. né, Marta? Oi? Transparência, né? Transparência é extremamente importante nas nossas relações. Exatamente, exatamente. É aí que a gente ganha as pessoas, né? E que as pessoas, enfim, confiam nas nossas empresas. A visão geral, né, gente, que eu trago para vocês, então, a diferença, né, do que eu entendo por remuneração variável, que a gente faz na Inova, PLR e benefícios flexíveis. O que era uma remuneração fixa, né? É salário fixo, mais encargos, mais adicionais, então é uma forma de ver diferente, né? É aquilo que a gente não pode escolher, seria uma forma mais tradicional. E o que a gente tenta fazer hoje é com que as pessoas tenham poder de escolha e a gente tentou, com a diferença do que a gente ganhou com isso, né? Transformar o nosso PLR em algo mais atrativo e está funcionando. Nossa, em 2021 a gente pagou 1,3 salários por pessoa, né? E aí o nosso PLR ali, ele é por salário, né? Ele não é igual para todos em termos de participação de resultados. Não é um valor linear. Não é linear, ele é salário mesmo, tá? E aqui também eu acho que a gente atende a geração mais nova, né, gente? Que é aquilo que a gente falou também, geração Y aí, que são digitais, são tecnológicos, que gostam de ser ouvidos, né? Então, eu entendo que a remuneração flexível, essa remuneração mais variável, atende muito bem esse tipo de público. Então, o nosso diagnóstico aí, abrindo para vocês um pouquinho de quando a gente começou, nós tínhamos 52,6% de folha e 32,89 em encargos, né? E pode passar, Ju. Em 2021, nós já temos 42,71 em salário e 27,56 em encargos. E o melhor disso tudo, né? Como eu volto a falar, a gente optou por ir sem emoção, mas já temos uma boa diferença e o melhor é que o impacto é muito positivo para as pessoas. Vou provar isso para vocês. Próximo slide, Ju.
Essa é a nossa pesquisa, então, de 2021. A última pergunta que a gente faz é: você se sente feliz trabalhando na empresa? 99,2% das pessoas responderam que sim. Então, me faz crer, né, que estamos no caminho certo. E aí, deixando uma frase final para vocês: nada é permanente exceto a mudança, né? E eu acho que é isso, a gente tem que estar apto a mudar, a pensar fora da caixa. Eu trabalho numa empresa de tecnologia, então eu digo para vocês assim que somos todos os dias desafiados a fazer algo diferente. E eu acho que isso tem que ser motivador para a gente nos dias de hoje, né? Eu quero agradecer a todos vocês pela paciência aí de me escutar, dizer que eu fico à disposição, tá, gente? Tanto eu quanto a minha equipe. Com certeza estamos abertos aí a conversar com vocês, a tirar dúvidas e tudo mais. E eu sei que a gente já estourou o tempo, né, Alessandro? Então, vamos lá. Mas o tema é um tema bastante envolvente, né? Emocionante, inclusive aqui. Eu fico aqui pensando, né? E me colocando aí dentro da Inova, né? Tentando vivenciar um pouco aí dessas práticas que você, de forma brilhante, conseguiu compartilhar conosco. É muito bacana mesmo. Doutora Natasha também argumentando muito bem, né, todas essas questões, deixando muito claro para nós aí todos os riscos inerentes à implementação desse benefício, e a Márcia trazendo aí, que obviamente existem os riscos, mas também tem a recompensa, né, trazida e mostrada para você aí, demonstrada sobre a felicidade, o engajamento, né, das pessoas que se traduzem através de, por exemplo, a prática de benefícios flexíveis. Ju e Fabiola, nós temos aqui algumas perguntas, eu penso que talvez a gente possa rapidamente repassá-las, né? Acho que algumas já foram sendo respondidas aqui pela brilhante apresentação da Márcia e da doutora Natasha. Mas a Carolina, não, essa aqui já foi, perdão. A Camila, obrigado, Camila, pela pergunta. Achei interessantíssimo sobre os benefícios flexíveis plus. Vocês têm concedido somente pelo resultado da avaliação de desempenho ou mais de alguma forma? De quanto em quanto tempo vocês têm feito a avaliação de desempenho? Márcia, você pode nos responder, por favor? Vamos lá, avaliação de desempenho obrigatória na Inova, ela é anual, né? Mas ela pode ser feita, assim, a cada 6 meses, certo? E também, assim, não necessariamente. Sabe, gente, que acontece, às vezes, da pessoa ter desempenhado muito bem alguma função e tu quer gratificá-la de alguma forma, né? Então, sei lá, às vezes tu tem um apontador de linha e tu teve N situações ali desafiadoras com ele e tu vê que o desempenho dele realmente é acima da média. Né? Então, independente da avaliação de desempenho, às vezes o líder chega comigo e a gente senta e conversa, a gente vê que tem disposição, né? Que a gente tem ali um target para dar de benefício para a pessoa. E eu vou dizer uma coisa para vocês, hoje na Inova as pessoas adoram o tal do benefício plus, porque é aquilo que eu falei para vocês, elas enxergam, né? Muito diferente de eu colocar na folha delas. Vou dizer assim, eu vou te dar R$100 na folha, o que isso vira, né? Agora, não, vamos colocar em benefício plus e tu diz para ele, agora tu pode escolher mais R$100 de benefícios. Isso traduz para a pessoa uma satisfação, o salário emocional, ela diz assim, show de bola, agora eu vou fazer inglês, né? Ou então, perfeito, agora eu vou colocar na escolinha, não sei, né? Enfim, N formas ali do nosso menu, tá? Uau, fantástico. Bom, o Rucinei, obrigado pela pergunta. O Rucinei fez uma pergunta aqui sobre o percentual. Eu entendo que isso está na apresentação, né, Marcelo? Então, ele vai conseguir verificar lá no Depara. Tá bem, Rucinei? Obrigado pela pergunta, né? O Rucinei Ferreira, meu parente. O Arsenildo Nunes, boa tarde. Márcia, por que não pode escolher tudo em alimentação? É alguma regra da empresa ou por alguma questão legal? Olha, eu entendo que primeiro a gente colocou uma regra da empresa, sim, tá? Para não haver bloqueios. E segundo, eu também entendo essa questão mais legal mesmo, porque como eu comentei com vocês, a gente tem que cuidar para não confundir as coisas. Daqui a pouco a pessoa achar que, ok, vamos colocar bem sincero, gente, salários mais altos tem R$1.000 de ponto, tu entendeu? A pessoa tem que cuidar do para o trabalho e pelo trabalho. E como é para o trabalho, eu cuido até assim, ó, mobilidade, que é o cartão de transporte, a gente calcula os quilômetros da casa da pessoa até a empresa e da empresa para casa, para que isso não vire amanhã ou depois uma questão trabalhista. Né? Então, eu dando R$1.000 de alimentação para a pessoa, me parece muito mais pelo trabalho do que para o trabalho. Para o trabalho, ela usa um valor ali, né, que a gente considera natural, digamos assim, vai almoçar num shopping ou vai comer na empresa, qual que é o valor, o custo dessa alimentação vezes 21 dias no mês, né? Então, mais nesse sentido, alguns cuidados que a gente toma, sim,
para que a gente não tenha nenhum problema, né? E aí, volto a dizer para vocês, assim, a doutora Natasha está aí, pode me explicar, pode falar um pouco melhor dessa questão, mas eu entendo que é uma medida mais protetiva. É que nem eu falei, né? Cada benefício ele pode ser fornecido e algumas vezes ele pode ser encarado como um salário in natura ou benefício flexível mesmo, né? Utilidade. E aí a empresa tem que sentar e avaliar e fazer esse cuidado. E a cautela nessas vezes é que a gente trabalha com essa segurança para trazer segurança jurídica para a empresa. Ótimo, muito bom. Muito obrigado, Márcia e Natasha, aqui pelas respostas. Bom, pessoal, atingimos aqui quase 100 participantes, né, Ju? Exatamente. Muito bacana, mas eu quero fazer um convite para vocês aqui, para quem não conhece ainda as novas instalações do CIMEX, para que venham nos visitar, né? Estaremos aqui, não é, meninas? De portas abertas para recebê-los, vocês podem a qualquer momento utilizar as nossas instalações, né? E, de repente, talvez uma próxima reunião, um próximo encontro similar a esse, fazer presencialmente, né? Para que a gente também possamos aí confraternizar, conhecer, trocar essas experiências aí de forma presencial. Muito obrigado, Márcia, doutora Natasha. O CIMEX agradece aí mais uma vez a participação de todos. Tivemos aqui quase 1h30, né, de um bate-papo sensacional, muito legal aqui o case da Inova. Márcia, olha, eu tenho certeza que o teu telefone vai começar a bombar aí o WhatsApp, doutora Natasha também, né, pedindo aí novas contribuições e orientações. Muito bom aí estar com vocês, prazer em revê-los, muito bom mesmo. Agora transfiro aqui para a Ju e para a Fabíola para que façam aí o encerramento do nosso encontro. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Alessandro. Obrigada, doutora Natasha. Obrigada pela oportunidade. Primeiramente, né, agradecer as pessoas que fizeram essa live acontecer, a Natasha, o Alessandro, a Márcia. Eu quero dizer para vocês que foi excelente a abordagem, o tema, eu não tenho dúvida que é um tema super interessante, super importante, né? E faço minhas as palavras do Alessandro no convite aos associados a se fazerem presentes aqui nas nossas instalações, né? E, pessoal, muitíssimo obrigado por todos terem nos acompanhado até esse horário. Desejo a todos um bom final de tarde. E já deixo o convite para a próxima edição, mês que vem, que logo, logo nós vamos anunciar. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, um abraço. A todos. Ótima tarde, ótima noite. Tchau, tchau.